Olá, amigo! Seja bem-vindo ao canal Alquimia dos Dados. Eu sou o Alexandre Santos e hoje vamos falar de Excel VBA. Como criar um Progress Bar como este para o seu projeto em VBA. Logo após a vinheta. Com análise de dados, é possível desvendar o passado, ver o presente e prever o futuro. Mas isso pode ser mais simples do que muitos pensam. Alquimia dos dados. Hoje nós vamos desmistificar como criar um Progress Bar para o seu projeto em VBA se não existe esse controle no VBA. Então, gente, eu vou fazer o processo, vou iniciar aqui desde o do início, né, para que você veja como será feito esse procedimento. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir esse Progress Bar aqui que já está pronto e vou colocar um novo aqui. Venho na guia desenvolvedor, Visual Basic, onde está aqui, ó, formulários, eu vou deletar e vou criar um novo. Venho aqui, ó, o nome desse arquivo é calculadora, clico com o botão direito do mouse, inserir user form. Quando ele vem aqui, ó, ele já vem com um nome padrão. E eu vou mudar esse nome aqui para Form Progress. Aqui ele tem o título, que é o Caption. Eu vou colocar aqui Progresso. Como eu falei, não existe esse controle no Excel. Então a gente vai fazer aqui do nosso jeito aqui, simular aqui esse controle. Que é o seguinte, a gente vai tirar, vamos ver como está ficando aqui. Tá. Num exemplo eu tinha colocado dois picture boxes um dentro do outro. Mas eu já vi aqui que não dá certo. Nesse caso aqui, do Excel 365, que é o que eu estou usando. Então, o que eu vou fazer? Para a gente saber o tamanho do nosso processo, o tamanho do nosso processo sempre vai ser do tamanho do formulário. Eu estou fazendo bem pequenininho esse formulário aqui, para não dar aquele problema lá na hora de, na hora de rodar, porque ele não pode ficar na mesma área onde vai ficar o seu arquivo rodando. Ele tem que ficar numa parte fora. Ou você usa também uma segunda tela, que no meu caso, com o meu trabalho aqui, eu uso uma segunda tela sempre. Como eu não vou ter essa opção aqui, eu vou colocar ele então do mesmo tamanho do form. Se eu colocar aqui do mesmo tamanho do form, então eu não preciso colocar uma aqui para saber o tamanho que vai ser, o tamanho do 100%, porque o tamanho do 100% é a mesma largura do formulário. Então tá vendo que eu estou reduzindo aqui o máximo, né? Que ele vai ficar bem pequenininho, ó. Vai ficar bem interessante pra gente. E eu vou colocar a cor dele aqui. Vou vir aqui paleta. Vou escolher esse quarto verde, que ele é mais parecido aqui com as cores que a gente costuma ter normalmente de Progress Bar. Olha aí. Perfeito. Vamos colocar uma label que vai dizer. Eu coloquei a label também no mesmo tamanho do form, porque eu vou colocar no meio aqui. É,
Vou configurar ela aqui para alinhamento aqui no meio, que é o, deixa eu ver se é fonte align, text align. Vou colocar ele no centro. Pronto. Então quer dizer que eu posso diminuir mais ainda, ó. Ele vai ficar bem pequenininho, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o rótulo. Não, não vou tirar não, porque ele é útil. Ele pode ser útil caso você queira encerrar o processo. Com esse form é muito mais fácil encerrar o processo. Se você fechar, às vezes o processo está no meio. Se você simplesmente fechar, ele já para. É bem melhor até do que quando você não está usando o formulário aqui no meio do seu processo. Pronto, ó. Quando ele estiver rodando aqui, eu quero que ele vá aumentando aqui esse progresso e vá mostrando aqui o percentual. Então vamos programar isso daqui. Como eu quero que quando o formulário se abra, ele faça o processo, então eu vou colocar o processo no evento chamado initialize. Primeiro eu vou precisar de uma constante, de uma variável, né, que eu vou chamar, que eu vou tratar ela como constante, que é o número máximo de vezes que o meu loop vai rolar. Eu vou colocar, normalmente eu coloco esse tipo de variável no formato inteiro, mas eu vou colocar como single porque o integer ele não cabe muito número e eu não sei qual é o tamanho que você vai usar aí para o seu processo. Então, se for um tamanho muito grande, então pode ser que não caiba. Por isso que eu já vou usar single. Como ele não vai mudar, ele vai ser exatamente um número de vezes que vai rodar o processo. Então eu vou colocar aqui 10, mas se o seu processo tiver, sei lá, 20 loops, você vai colocar 20 e assim por diante. Eu também preciso colocar uma outra constante, que é o tamanho total. O tamanho total do meu picture box. Ó, esse controle aqui ele precisa ter um nome, tá? Agora eu estou vendo que ele está sendo chamado de image, mas na minha época ele era chamado de picture box, então eu continuo chamando ele de picture. Eu vou colocar aqui o nome dele de PCT verde. Vamos ver o tamanho dele. É 144. Então, ops. Então o tamanho aqui, a constante tamanho total, ela vai valer 144. Vou colocar uma outra variável, que é o valor da label. O valor que a label deve apresentar. E vou fazer um for. Aí você que vai ver o que você vai fazer no seu processo. Eu vou fazer um for, mas pode ser um while, pode ser qualquer um loop, qualquer um tipo de loop.
Então vou colocar que ele é igual a 1 até max. E eu vou dizer que nesse processo que pct progress ponto progress. Às vezes eu estranho um pouco o VBA, porque no VB, quando a gente começa a digitar o nome de alguma coisa, tem é chamado de IntelliSense, que ele já completa o nome pra gente. Então isso é muito mais fácil. Aqui não. Então aqui eu não sei se está certo PCT Progress. Eu acredito que sim. Deixa eu confirmar aqui. Acho que é Progresso, né? O nome dele. Não, é PCT Verde. PCT Verde. Ah, tá. Então esse daqui também tem essa parte aqui. Eu falei isso porque em alguns comandos do VBA não é assim. Não tem um IntelliSense. Então eu vou dizer que o widget, que é o tamanho dele, ele vai ser igual o número da iteração dividido pelo máximo vezes o tamanho total. Estou fazendo aqui uma regra de 3. O valor LBL ele vai ser igual ao número da iteração dividido pelo máximo. É a mesma conta, na verdade. Vezes 100, porque o máximo é 100%. Mesma conta, na verdade. Por isso que se o seu processo for pequeno, aí não vale a pena você colocar a barra. Pode não valer a pena se você colocar a barra e o número da label, porque você vai fazer duas contas. Se seu processo for muito pequeno, não vale a pena. Se for um processo grande, aí não tem problema que não vai fazer tanta diferença. Agora, se não for grande, talvez valha a pena você colocar um só. Ou talvez nem valha a pena você ter esse trabalho todo para fazer o form, né? Ou não, né? Talvez você nem vai ter o trabalho, você vai baixar aqui e só vai copiar, né, o formulário. Não tem problema nenhum, tá? É copiando que a gente aprende também, né? Então vamos lá. Continuando aqui, eu preciso colocar um nome para essa label, porque eu preciso colocar ela aqui no código. Eu vou chamar ela aqui de label progresso. LBL progresso. Ops, isso aqui é o caption. Não é o caption que eu quero mudar, e sim é o nome. Propriedade name. Tudo bem, não tem problema o caption tá assim, porque quando a gente for startar aqui, ele já vai começar a processar. Então não tem problema. Vamos lá. Então, LBL progresso ponto caption é igual valor LBL e
concatenação, porcentagem. O que ele vai fazer é que LBL, ele vai ser o valor, né, que vai estar aqui nesse LBL. Bom, vamos ver o que vai acontecer na prática? Vamos ver o que vai acontecer? Por exemplo, na primeira iteração, ele vai fazer aqui, o I vai valer 1, dividido por max. O max é 10, vezes 100. Vamos ver quanto vale 1 dividido por 100 vezes 100? Não precisa nem fazer a conta, né? Eu já vou saber aqui que vai dar 0,1. Mas vamos fazer aqui só por diversão. 1 dividido por 10. Vezes 100. Que vai dar 10. Então, cada vez que ele rodar, ele vai aumentando 10, 20, 30, até completar aqui. É porque o número máximo aqui é 10. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai fazer aqui a ação. Vai colocar a ação, que é o seu código. Então eu vou chamar aqui, ó, seu código. Vou escrever aqui, porque é aqui que você. Vou escrever melhor aqui, ó. Cole aqui o seu código. E após o seu código, após o código, tem uma palavrinha mágica chamada do events. Porque é isso daqui que vai fazer rodar o form. Senão ele vai ficar estático até terminar o processo, aí ele só vai mostrar ou mostra tudo ou não mostra nada. Vai mostrar 100% só quando tiver tudo pronto e não vai ficar mostrando o meio. Uma coisa que eu não falei no início do vídeo é o motivo de fazer esse, esse progress bar. É que quando a gente tem um processo muito grande, às vezes o processo está rodando e a gente não sabe se esse processo está avançando ou não, ou se simplesmente travou. E às vezes a gente vai finalizar o processo e ele estava quase terminando. Então, por isso que se o seu processo for grande, vale a pena você fazer esse progress bar para você saber como que tá ele quando ele estiver rodando, tá? Então, o código que a gente vai colocar aqui, eu até já deixei pronto aqui, que eu vou colar ele aqui, ele aí, que é o seguinte. Ele vai abrir. Ó, repare que eu coloquei uma pequena indentação aqui, que eu coloquei um espaço aqui a mais. Tá, então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um arquivo chamado teste e ele vai fechar esse arquivo, ativar e vai fechar o arquivo. Essa parte aqui de ativação é redundante, tá? Eu gosto de colocar, mas se não colocar também vai dar o efeito, acredito que o efeito vai ser o mesmo. Eu coloco só para desencargo de consciência. Então, vamos rodar isso daqui. Eu espero que quando rodar, quando apertar isso daqui, ele vai abrir o formulário e já vai começar a rodar. Então eu vou colocar isso aqui um pouco menor, porque eu espero que o formulário aqui não cubra a parte do programa quando estiver aberto. Então eu vou clicar aqui no executar. Deu um problema aqui, depurar.
form progresso. É, tá, acho que eu não tinha falado isso para você, porque eu tinha voltado aqui. Deixa eu falar então, que é o seguinte. No meu exemplo anterior, eu tinha colocado um OK lá no form. Repare que aqui não coloquei OK. Eu reduzi aqui o máximo possível. Por que que eu não coloquei o OK? Porque antes eu tinha colocado a execução no botão OK. Agora não. Agora, quando ele inicia o processo, que é no Initialize, ele já vai fazer o processo. Então, só que o nome desse formulário aqui é Progress e não Progresso, como era antes. Então, tem que mudar aqui essa macro, que é a macro 1, ele vai exibir o form Progress. De novo, faltou outra coisa aqui, ó. Faltou o next. Next i. Beleza. Agora eu acredito que vai rodar. Eu esqueci de minimizar, porque como eu falei, olha lá, vou colocar ele aqui no cantinho, ó. Vamos ver se agora ele vai ficar no cantinho. E minimizei aqui. Vou dar OK. Ele está aqui atrás, ó. Vou colocar isso aqui para cá. É que no meu computador tem dois monitores, então eu sempre vou deixar ele no outro monitor. Vamos fazer o seguinte. Acho que a gente vai controlar melhor ele se a gente colocar o botão mesmo. Vou colocar o botão então. Vamos tirar isso daqui do Initialize. No Initialize não vai ter. Só que eu tenho que mudar aqui também. Eu vou tirar essa parte aqui do Caption. E vou colocar um botão aqui. Para economizar espaço, o que eu vou fazer? Vou colocar o botão aqui mais para o lado direito. Pronto. Você já resolve. Deixa eu aumentar um pouquinho o espaço. Vou dar o nome do botão aqui. BTN OK. E o caption dele vai ser só OK. Diminuir ele um pouquinho. Mais. Não, não quer diminuir mais. Então vamos aumentar isso aqui. Pronto. Então aquele código. Eu vou colocar esse código todo aqui dentro do botão. Dentro do botão. Pronto. Porque aí, quando você chamar o controle, aí você vai poder posicionar o form onde você achar melhor. Assim acho que vai ficar melhor, hein?
Vamos ver. Beleza. Aí, posicionei o form aqui. Aí você está vendo aqui ele funcionando, ó. Ó que beleza. Pronto. Vamos fazer uma coisa mais legal ainda. Quando, quando iniciar aqui o OK, vamos fazer esse botão ficar invisível. E ele voltar a ficar visível só no final. E aí vai ficar mais bonitinho aqui pra gente. Button, button OK, ponto, visible, igual a false. Aí no final do processo, a gente diz que ele é true. Deixa eu pensar se faz sentido ele não faz sentido não. Eu vou deixar ele true. Eu vou deixar ele ser true só no começo do processo. Então não precisa dele voltar não. Se alguém quiser iniciar de novo, vai ter que fechar ele e abrir de novo. Vamos ver ele funcionando agora. Apareceu. Vou colocar ele onde for mais conveniente. Vou dar OK. Ele vai rodando aqui e vai mostrando o meu progresso. E pronto, 100%. Oi, gente, entrei aqui para dar um adendo, que eu dei uma editada aqui no form, mas acabou dando um problema aqui no áudio e eu não consegui gravar aqui para vocês. Então eu vou falar aqui o que eu fiz. Ó, coloquei o botão no meio, mudei aqui de OK para iniciar processo, acho que vai ficar mais legal. E mudei também o tamanho da label, o tamanho do caption aliás, o tamanho da fonte da label, acho que estava 9, se não me engano, eu coloquei 14. Aí ele ficou mais interessante aqui. Então, só mostrando aqui como que ficou o processo final. Ficou melhor do que o OK, porque aqui fica mais claro o que vai acontecer. Vai iniciar o processo. A label está maior, né? Ficou um pouco mais bonito. Outra coisa também que eu fiz é que antes a barra de progresso ele já estava começando toda verde. E eu mudei aqui o status da barra de progresso. Eu não vou mais conseguir achar ele aqui, eu tenho que achar ele por aqui, ó. Como um objeto aqui, ó. PCT verde. Antes ele estava aqui, acho que era 144, se não me engano, o tamanho máximo. Ele estava aqui. Beleza. Aí eu vim aqui e mudei para 0. Pronto. Porque ele só vai começar a aumentar quando o processo começar. Outra coisa também é isso daqui, por que eu fiz aqui dessa forma, que coloquei o botão numa guia? Eu trabalho com vários processos e normalmente os processos eles têm muitas ferramentas. E cada ferramenta cada processo, aliás, eu crio um arquivo. Eu coloco aqui, por exemplo, macros processo X. Beleza. E cada guia eu coloco uma ferramenta que eu preciso fazer aqui no processo. Por exemplo, abrir um arquivo e fazer alguma coisa no arquivo. Então, se fosse isso aqui, eu colocaria aqui, ó, o nome do arquivo, o endereço do arquivo, alguma outra informação e colocaria aqui. E aqui eu colocaria um procv. Aqui, e a macro aqui viria aqui mudando esse número aqui, ó. 1, 2, 3, de acordo com a quantidade de loops que ele vai fazer.
Aí cada vez que ele mudar, se tiver um proc v aqui, vai dar o nome do arquivo, o endereço, o que que precisa ser feito no arquivo. Então eu uso a guia aqui do Excel como parâmetros, onde eu vou escrever todos os meus parâmetros, né? E junto aqui com o código, umas variáveis eu ponho no código, como variável do código. Outras variáveis eu posso colocar aqui direto. É, entendeu? Posso, por exemplo, criar aqui, ó, variáveis. E aqui eu posso colocar. Por exemplo, se eu colocar o nome do arquivo aqui, aqui já vai ser uma variável. É claro que eu posso criar uma variável lá no meu processo e e carregar aqui, pegar o nome do arquivo que vai estar na G5, entendeu? Então, é assim que eu uso aqui uma guia do Excel, de um arquivo de Excel, junto aqui com o código da macro. Obrigado, gente. Então, esse é o, esse é o form aqui para um Progress Bar, para ver como que o processo está em andamento, tá? Eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, tá? Que vai ser muito importante para nós receber o seu feedback, tá? Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.